Boa noite, você vai ver no Brasil TV de hoje. Um touro invade a arquibancada em um rodeio na cidade de Patrocínio, Minas Gerais. Paulo Barbosa. Diego, 16 pessoas ficaram feridas depois que o touro invadiu a arquibancada. Algumas foram atendidas aqui no local, mas a maioria teve que ir para o hospital. Daqui a pouco eu volto com todas as informações aqui no Brasil TV. Em Campo Grande, bandidos matam um homem e atropelam uma mulher na fuga. Diego Queiroz. Diego, suspeitos estavam em um carro. Durante o crime, eles perderam o controle da direção, atropelaram uma mulher que estava na calçada e tombaram o veículo. Daqui a pouco eu volto para trazer mais detalhes sobre esse assunto. A cervejaria Baker retoma a produção em Belo Horizonte. Larissa Carvalho. Olá, Diego. Depois de 2 anos da contaminação que matou 10 pessoas, deixou outras 16 com sequelas graves, a Baker, agora cervejaria Três Lobos, diz que vai voltar a fabricar cerveja com autorização do Ministério da Agricultura. Daqui a pouco eu conto os detalhes aqui no Brasil TV. Bombeiros encontram uma menina que desapareceu na chuva em Paraty. Rose Gomes. Oi, Diego. Os bombeiros ainda buscam 3 desaparecidos em Ilha Grande. Daqui a pouco eu volto com os detalhes aqui no Brasil TV. A dengue avança em vários estados do país. Rage Torres e Gabriel Garcia. Oi, Diego. Goiânia é a cidade com o maior número de registros da doença no país. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso aqui no Brasil TV. Diego, os casos de dengue aumentaram 300% aqui em Alagoas. Daqui a pouco eu volto com mais informações aqui no Brasil TV. Capitais fazem mutirões de vacinação contra a Covid. Arnaldo Araújo, Lilian Marques e Matheus Sampaio. Diego, hoje no Recife teve vacinação itinerante contra a Covid em 15 comunidades. E os detalhes eu trago daqui a pouco aqui no Brasil TV. Diego, aqui em Salvador teve mutirão de aplicação da 2ª e 3ª dose de reforço e também da 4ª dose. Daqui a pouco eu volto com mais informações pro Brasil TV. Aqui em Fortaleza teve a repescagem para a 4ª dose da vacina contra a Covid-19 hoje. Daqui a pouquinho eu mostro como foi aqui no Brasil TV. E ainda as primeiras celebrações da Semana Santa pelo país. Daiane Jardim e Josiane Souza. Diego, a procissão de Bom Jesus dos Passos reabriu a programação religiosa da Semana Santa aqui no Piauí. Daqui a pouco eu trago todos os detalhes aqui no Brasil TV. Diego, a cidade de Pirenópolis, aqui em Goiás, já está recebendo centenas de fiéis para celebrações da Semana Santa. Já eu mostro aqui no Brasil TV. A Paixão de Cristo volta a ser encenada no interior de Pernambuco depois de 2 anos. Anderson Melo. Diego, são 10 cenários que servem para contar a história do que acontece dentro das muralhas de Nova Jerusalém. Daqui a pouquinho eu estou de volta para contar como é que foi a pré-estreia aqui em Brejo da Madre de Deus. Hoje é sábado, dia 9 de abril, e o Brasil TV já está no ar. Um touro invadiu a arquibancada de um rodeio na cidade de Patrocínio, no interior de Minas Gerais. 16 pessoas ficaram feridas, como conta o Paulo Barbosa. Oi, Diego. Então, foi um grande susto, correria e tumulto neste incidente aqui em Patrocínio, no Alto Paranaíba. O rodeio em touros estava sendo realizado nesta arena, no Parque de Exposições da cidade. E na hora de recolher o touro para os bretes, o animal correu em direção às arquibancadas. Ele pulou a porteira, chegou a amassar a grade. E nesse tumulto, 16 pessoas ficaram feridas. 4 foram atendidas aqui mesmo no Parque de Exposições. 12 foram levadas para o pronto-socorro municipal. Destas 12, 10 pessoas já tiveram alta e 2 continuam internadas, um adolescente de 12 anos e uma mulher de 51 anos. Eles passaram por cirurgia ortopédica, mas já estão em recuperação e, de acordo com o hospital, o estado de saúde deles é bom. O organizador do rodeio disse que o animal não se feriu, mas ele não será utilizado mais aqui no evento, que tem os laudos e a autorização do Corpo de Bombeiros para a realização. Eu volto com você, Diego. Em Mato Grosso do Sul, bandidos mataram um homem e na fuga ainda atropelaram uma mulher na calçada. Diego Queiroz. Oi, Diego. A mulher de 47 anos teve várias fraturas pelo corpo e passou por cirurgia neste sábado. Ela foi atropelada por criminosos que haviam acabado de executar a tiros um homem de 33 anos.
O crime aconteceu em um bairro da capital Campo Grande. Segundo a polícia, os criminosos chegaram atirando na vítima que estava em frente ao Lava Jato, onde ela trabalhava. O homem morreu no local. Os suspeitos ainda perderam o controle da direção do veículo, que tombou e atropelou a mulher que estava na calçada. Eles fugiram depois de roubar outro carro e ainda não foram encontrados. Segundo a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado, Mato Grosso do Sul registrou no primeiro trimestre deste ano 118 homicídios dolosos, alta de quase 23% em relação ao mesmo período do ano passado. Diego. O Ministério da Agricultura autorizou a retomada da produção da cervejaria Baker em BH. Larissa Carvalho. A Baker, agora Três Lobos, no ano passado, começou a vender essa cerveja Capitão Senra. Ela estava sendo fabricada e envasada numa fábrica no interior de São Paulo. Agora, o Ministério da Agricultura deu autorização para a Baker, a atual Três Lobos, a fazer a cerveja aqui, nestes tanques do Pátio de Belo Horizonte. As atividades estavam suspensas por aqui desde 2020, quando a intoxicação por dietileno-glicol matou 10 pessoas, deixando 16 vítimas com sequelas. A Três Lobos disse que não mede esforços para oferecer apoio às vítimas e que a retomada da produção cervejeira será um fator decisivo para ampliar a assistência médica e financeira. Sobre o processo criminal, o Fórum de Belo Horizonte disse que ainda não há uma previsão certeira de quando os réus serão ouvidos na audiência de instrução. Um deles, o responsável técnico da cervejaria, Paulo Lins Lopes, morreu em setembro do ano passado. De Belo Horizonte, com imagens de Saulo Vieira, Larissa Carvalho. Os bombeiros encontraram o corpo de uma menina que desapareceu na tragédia da chuva em Paraty. Rose Gomes. Oi, Diego. O corpo da menina Yasmin, de 8 anos, foi encontrado hoje pelos bombeiros na Ponta Negra, em Paraty, e foi levado para o IML da cidade vizinha, em Angra dos Reis. Era a última vítima que estava desaparecida em Paraty. A mãe da Yasmin, a Lucimara, também morreu na tragédia, junto com 6 filhos. Eles estavam em uma casa que foi atingida pelo desabamento em função da chuva do último fim de semana. O 7º filho foi resgatado com vida, o Dorqueu, de 12 anos. Ele está internado num hospital em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O estado de saúde dele é gravíssimo. Os bombeiros encerraram as buscas em Paraty, mas o trabalho continua em Angra dos Reis, na Ilha Grande, em busca de 3 desaparecidos, o pai e 2 filhos, o seu Arlindo, que tem 80 anos, e os filhos Eric, de cerca de 30 anos, e o Yuri, que tem mais ou menos 40 anos. Os 3 estavam em uma casa que também foi atingida pelo desabamento. O trabalho de buscas completa hoje 8 dias e conta com a ajuda de máquinas como retroescavadeiras e também de cães farejadores. Volto com você, Diego. A chuva forte causou transtornos na Baixada Fluminense. Bruno Grubert. O temporal chegou à Baixada Fluminense uma semana depois de outra chuva forte ter atingido os mesmos municípios. Na sexta-feira passada, a enxurrada entrou em muitas casas e trouxe prejuízo para os moradores. Dessa vez, a chuva da noite de ontem atingiu menos municípios. Só a cidade de Duque de Caxias registrou mais estragos. Ruas ficaram alagadas e as sirenes de áreas de risco tocaram ontem à noite. Moradores também disseram que em outro ponto do bairro de Santa Cruz da Serra, a água se acumulou e cobriu a calçada. Na rua Pinto Lira, no bairro Bar dos Cavaleiros, o volume da chuva formou um rio entre as casas. E na rua Deputado Ampliato Cabral, no bairro 25 de agosto, o asfalto cedeu e uma cratera se abriu. Em outros municípios da Baixada Fluminense, como Nova Iguaçu e Belford Roxo, a prefeitura trabalha para limpar as ruas e calçadas que estão cheias de entulho e de lixo da chuva da semana passada. O Parque Chico Mendes, no Acre, recebeu novas moradoras, 2 onças resgatadas. A Agatha Lima conta quais nomes elas ganharam. Olá, Diego. As 2 oncinhas foram resgatadas pelo IBAMA no município de Sena Madureira após a morte da mãe, sem condições de serem inseridas na natureza e após período de adaptação. Elas foram trazidas para o Parque Ambiental Chico Mendes, em Rio Branco. Os animais receberam os nomes das cantoras sertanejas Maiara e Maraísa e já estavam no parque desde dezembro do ano passado, mas só agora foram apresentadas. As onças têm aproximadamente
aproximadamente 7 meses e durante esse período estavam em quarentena e preparo para a exibição. Foi período de cerca de 4 meses de preparação, onde receberam os cuidados necessários da equipe técnica, formada por tratadores, biólogos e médicos veterinários. Quem quiser conhecer essa duplinha, é só vir ao Parque Chico Mendes. É com você, Diego. Muita saúde para elas. Depois do intervalo, a gente mostra as primeiras celebrações da Semana Santa pelo país. O Brasil TV está de volta com o avanço da dengue pelo país. Os casos da doença em Alagoas aumentaram 300%. O Raj Torres explica. Olá, Diego. Os dados são preocupantes mesmo. De acordo com o Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde, Alagoas teve um aumento de 364% no número de casos confirmados de dengue nos 3 primeiros meses deste ano, comparado com o mesmo período do ano passado. Em todo o estado, foram 143 casos confirmados da doença no primeiro trimestre de 2021. Por isso, é fundamental que a população redobre os cuidados sempre, principalmente nesse período chuvoso. Diego. Goiânia é a cidade com o maior número de casos de dengue no país. Gabriel Garcia. Oi, Diego. Aqui em Goiânia, mais de 22.500 pessoas pegaram dengue só esse ano. É um número que preocupa se a gente for comparar, por exemplo, com todo o ano de 2021, quando foram confirmados mais de 11 mil casos da doença. Por isso, as fiscalizações para acabar com os criadores do mosquito Aedes aegypti, que transmite a doença, são tão importantes. Até as equipes que circulam pelas ruas para fazer a leitura do medidor de energia participam do combate à dengue. Toda vez que os leituristas se deparam com um foco de dengue, eles informam no aplicativo se o problema, por exemplo, está numa caixa d'água, num entulho, bueiro ou numa piscina. Um dos grandes desafios é chegar até os imóveis que estão fechados, onde não tem morador para cuidar nem para receber os agentes da vigilância sanitária. A prefeitura tem autorização da justiça para entrar nessas casas abandonadas. E para conseguir fazer o trabalho, as equipes ganharam um reforço da Guarda Civil Metropolitana e de um chaveiro. A visita termina com a aplicação de um inseticida para matar os mosquitos adultos. Diego, eu volto com você no estúdio. A Paraíba liberou o uso de máscaras em todos os ambientes. Zuila Davi. O decreto que já está em vigor aqui na Paraíba tornou opcional o uso das máscaras em ambientes abertos em todos os 223 municípios da Paraíba. Para aquelas pessoas que tenham comorbidades ou que estejam com sintomas gripais, a recomendação é para que use máscara nesses locais. Já em ambientes fechados, há a opção também da pessoa escolher se quer ou não usar a máscara. Nos municípios que tenham atingido 70% da população vacinada com pelo menos 2 doses dos imunizantes. Apenas 4 municípios aqui da Paraíba ainda não atingiram essa marca. E falando justamente em imunização, capitais fizeram mutirões de vacinação contra a Covid hoje. Vamos começar por Salvador com a Lília Marques. Olá, Diego. O mutirão foi para a aplicação de doses complementares da vacina em quem estava com o nome na lista da Secretaria Municipal de Saúde. A segunda dose foi para jovens que ainda não tinham comparecido aos postos de saúde. Já a terceira dose foi no esquema liberou geral, como a prefeitura chama, ou seja, qualquer morador da Bahia poderia se vacinar em postos aqui da capital baiana. A quarta dose foi apenas para os idosos de 80 anos ou mais. Por causa da ação, não teve primeira e segunda dose para crianças e adolescentes. E também primeira, segunda e terceira dose para outros públicos, como gestantes e imunossuprimidos. Eu volto com você, Diego. Fortaleza teve hoje mutirão de repescagem da quarta dose da vacina. Quem acompanhou foi o Arnaldo Araújo. Ô Diego, neste fim de semana acontece a repescagem da quarta dose da vacina contra a Covid-19 aqui em Fortaleza. 2 públicos específicos podem receber essa segunda dose de reforço em 4 pontos espalhados pela capital, como nesse shopping aqui de Fortaleza, onde nós estamos, e aí acompanhando toda essa movimentação. Os 2 públicos que podem receber a segunda dose de reforço são as pessoas imunossuprimidas acima de 18 anos que perderam o agendamento e também os idosos
com 80 anos ou mais que não compareceram ao dia agendado. Lembrando que Fortaleza começou a aplicar a quarta dose no último sábado e uma semana depois a Prefeitura já estima que cerca de 10% da população já receberam essa quarta dose, também conhecida como segunda dose de reforço aqui em Fortaleza. Para quem ainda não recebeu a primeira dose, a Prefeitura também disponibiliza essa aplicação para os residentes em Fortaleza a partir de 5 anos sem agendamento. Mas para isso é preciso fazer o cadastro na plataforma Saúde Digital há pelo menos 48 horas antes de procurar algum dos pontos de vacinação. Diego. No Recife, o fim de semana tem vacinação itinerante em 15 municípios. O Matheus Sampaio acompanha. Olá, Diego. Teve hoje no Recife e amanhã também tem vacinação itinerante contra a Covid-19 em 15 comunidades. A gente acompanhou a vacinação em um dos pontos. O Mercado de São José é uma área tradicional bem no centro do Recife, onde as pessoas chegaram cedo, às 8 horas da manhã, e essa vacinação foi até às 4 horas da tarde. Primeira dose, segunda dose, dose de reforço. O pessoal está indo para esses locais, esses 15 pontos itinerantes no Recife, para poder se proteger contra a Covid-19. Diego. Palmas também teve esquema especial de vacinação. Heloísa Dantas. Oi, Diego. Neste sábado, a vacinação foi realizada em Palmas, em 3 pontos da cidade. Um deles foi aqui no Parque César Mar. E amanhã, no domingo, a vacinação será na feira da Arno 33, que é 307 Norte. Vai das 8 horas da manhã ao meio-dia. Para vacinar, não é necessário fazer o agendamento, a pessoa só precisa comparecer com documentos pessoais, como RG, CPF, cartão do SUS e também o cartão de vacina. E essa vacinação é para quem não tomou nenhuma dose e também para aquelas pessoas que precisam atualizar o esquema vacinal. E além dos imunizantes contra a Covid-19, também está sendo disponibilizada a vacina da influenza para idosos com 60 anos acima e também para os profissionais de saúde. Agora é com você, Diego. A cidade de Pirenópolis, em Goiás, já está recebendo centenas de fiéis para celebrações da Semana Santa. Daiane Jardim. Oi, Diego. As celebrações da Semana Santa aqui em Goiás já começaram na turística cidade de Pirenópolis, que tem uma programação nacionalmente conhecida. Agora à noite tem a procissão do Senhor dos Passos. Os fiéis andam pelas ruas, vão até a igreja usando lamparinas feitas de laranja da terra e serragem para iluminar o trajeto. Amanhã tem a tradicional procissão do Domingo de Ramos, com celebrações nas igrejas centenárias da cidade. Durante toda a semana, a programação segue com missas, vias sacras, encenações e procissões até o domingo de Páscoa. Esse ano, Pirenópolis investiu também no projeto Orquestra nas Igrejas. Durante 4 dias, corais e músicos como os da Filarmônica de Goiás vão se apresentar em frente aos templos religiosos com um repertório de músicas sacras. Tudo isso para comemorar a volta dos encontros religiosos presenciais depois de 2 anos sem programação por causa da pandemia. Voltamos com você, Diego. Em Oeiras, sul do Piauí, cerca de 30 mil fiéis participaram da procissão de Bom Jesus dos Passos. Josiane Souza. Olá, Diego. A procissão abriu a programação da tradicional Semana Santa na cidade de Oeiras, localizada a 280 quilômetros de Teresina. Considerada a capital da fé no Piauí, há 2 anos a cidade não realizava atividades religiosas assim, de forma presencial. Vestidos de roxo como sinal de luto, centenas de devotos percorrem as ruas do centro histórico, oferecendo penitências com os pés descalços, pedras na cabeça ou carregando uma cruz. Sacrifícios para agradecer graças alcançadas. A imagem de Bom Jesus dos Passos saiu da igreja de Nossa Senhora do Rosário com destino à Catedral de Nossa Senhora da Vitória, no centro histórico de Oeiras. No percurso foram feitas 5 paradas que representam as quedas de Jesus a caminho do Calvário. A Diocese de Oeiras informou ainda que foram feitas recomendações para os fiéis com comorbidades ou ainda aqueles que não estejam vacinados para não frequentarem as celebrações com grande participação de fiéis. A programação da Semana Santa de Oeiras segue até o próximo dia 17 de abril. Diego.
O espetáculo da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, no interior de Pernambuco, está de volta depois de 2 anos. E o Anderson Melo conta como vai ser. Olá, Diego. Ontem foi a pré-estreia aqui da temporada 2022 da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém. Foi o teste de fogo para esse elenco. Grande parte dos atores que esperaram 2 anos para conseguir subir nesses cenários e apresentar. Você está vendo imagens aí dessa apresentação do que aconteceu ontem, diante da plateia que teve essa oportunidade de vir até aqui, em Brejo da Madre de Deus, no interior de Pernambuco, acompanhar. Mas a partir de hoje é que o grande público vai ter também essa oportunidade, que por causa da pandemia foi interrompida em 2020 e 2021. Os espetáculos seguem até o próximo sábado da semana que vem. Está todo mundo convidado a conhecer tanto o espetáculo quanto o Brejo da Madre de Deus, que fica aqui no interior de Pernambuco. Eu volto com você no estúdio. Espetáculos presenciais de volta, graças à vacinação. O Brasil TV fica por aqui. Uma ótima noite e um bom domingo. Tchau, tchau.